As respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma palavra, uma frase, uma expressão que irá aparecer aqui nesse capítulo é necessário. É necessário, a expressão é necessário vai aparecer aqui nesse capítulo, e ela tem uma razão de ser. Ela aparece, na verdade, 4 vezes no Evangelho de João. 3 vezes nesse capítulo. No nosso João 3, versículo 7, o Senhor já tinha dito isso para Nicodemos. Não te maravilhes de te ter dito, é necessário vos é nascer de novo. Então isso foi uma vez que o Senhor fala com Nicodemos da necessidade do novo nascimento. Então essa necessidade é o ponto de partida para qualquer um que quer se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Mas essa necessidade não cabe, na verdade, a nós, né? Porque ele não estava dizendo isso, é necessário nascer de novo do ponto de vista imperativo, né? Como se ele nascesse de novo pela sua própria capacidade. Não. Apenas dando uma lista do que precisava acontecer. Então era necessário nascer de novo. Depois no versículo 14, então era necessário que o Filho do Homem seja levantado. Primeiro, do lado do homem, necessário que ele nasça de novo. Do lado do Filho do Homem, do lado do Senhor Jesus, necessário que ele seja levantado. E finalmente, no versículo 30, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, no primeiro caso, o necessário relativo ao pecador. É necessário nascer de novo. Segundo caso, necessário relativo ao Senhor. Ou seja, é necessário que ele seja levantado, que ele seja pregado numa cruz. O terceiro caso, necessário, no versículo 30, que ele cresça e que eu diminua. Esse necessário é aquele reconhecimento que um servo de Deus deve ter em relação a Cristo. Ou seja, que ele não é ele que é necessário fazer alguma coisa, né? Reconhecendo sempre que é necessário que o Senhor cresça aos olhos dos homens e não os seus discípulos. E a quarta vez vai acontecer no capítulo 4, nós lemos no versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Aí nós vemos que isso aqui tem a ver com a compaixão, misericórdia e plano de Deus em salvar o pecador, em buscar e salvar o pecador. Para o Senhor é uma necessidade encontrar o pecador e salvá-lo. É uma necessidade. Assim como é uma necessidade para nós nascermos de novo, para podermos receber vida e então sentirmos o peso de nossos pecados e sermos convencidos pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E é necessário também, para que a obra de Cristo fosse completa, que ele fosse levantado, como a serpente era levantada numa vara no deserto, para que todo aquele que olhasse para ela fosse curado. E nós, como servos, filhos de Deus agora, mas no papel de servos também de Cristo e de Deus, nunca devemos querer ter uma posição para nós. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então essas 3 ou 4 necessidades aparecem aqui, são as 4 vezes em que essa expressão aparece no Evangelho de João. Eu achei importante chamar a atenção para isso. Mas o capítulo 3 aqui, a partir do versículo 22, nós vemos que ele foi com os discípulos e batizava junto com seus discípulos. Mas se nós abrirmos no capítulo 4, nós vamos entender logo no início do capítulo 4, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então esses primeiros versículos do capítulo 4 de João são importantes para nós entendermos que o que está dizendo aqui, que ele foi com seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Mas ele, na realidade, ele pessoalmente não era quem batizava. Ele batizava através dos seus discípulos.
E nós devemos entender também que quando nós estamos fazendo essa obra de batizar, o Senhor é que está por trás do desejo de nós batizarmos alguém. Lembre-se sempre que a ordem do batismo não foi dada para o batizando. O que é o batizando? Aquele que é batizado. O Senhor Jesus não falou, não chegou para um não batizado e disse assim: seja batizado. Ide e seja batizado. Ou vinde e seja batizado. Não. A ordem foi dada para os discípulos. Ide, fazeis discípulos, batizando-as tal e tal e tal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordem dada para quem batiza. Isso é importante lembrar, porque quem prega o Evangelho, muitas vezes chega num momento em que a pessoa crê em Jesus. Eu creio em Jesus, eu creio, agora eu creio. E agora? Tudo bem, vai então, siga a sua vida, tá? Tchau, prazer conhecê-lo. Não. Você tem que ser batizado. Essa é uma ordem dada a quem batiza. Não ao que é batizado, ao que é a quem batiza. É uma responsabilidade de quem faz o discípulo, de quem prega o Evangelho, de quem faz o discípulo. E faz discípulo para Cristo, né? Não é fazer discípulo para si mesmo. Agora você viu discípulo, eu tenho muitos discípulos aqui, eu ganho por comissão de discípulo. Não é uma rede de discipulado tipo Avon, né? Alguma coisa desse tipo. Embora existam denominações que fazem isso. Que você tem que ter os seus discípulos e ampliar, daí faz aquela pirâmide, né? Cada discípulo tem mais 10 discípulos, cada discípulo mais 10 discípulos, e assim por diante, como se fosse uma empresa americana de venda multinível, de marketing multinível. Não é isso. Fazemos discípulos para o Senhor Jesus, não para homem algum. E aqui então, no capítulo 3, 22, 23, nós vemos que João batizava, João Batista aqui, que era o que batizava, e é sempre bom entender que o batismo de João não é o batismo cristão. Como que a gente sabe disso? Porque indo lá para Atos, nós vamos encontrar uma passagem no capítulo 19 de Atos, que ele encontra no versículo 1, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 homens. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, nós vamos aprender isso quando chegarmos lá no livro de Atos. Mas o nosso assunto aqui, então, é o batismo de João, que não era um batismo cristão, tanto é que esses homens precisaram ser batizados novamente. Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. Aqueles judeus que se arrependiam de não terem guardado a lei, de não terem obedecido a Jeová como devia ter sido, né? Eles se apresentavam arrependidos para João, e eram batizados nas águas por João. E agora o que acontece aqui, no versículo 25, nós devemos sempre ficar atentos, porque sempre que o Senhor tem uma obra, ou tem algo, fazendo algo, vão surgir algumas peninhas, né? Vão surgir aqueles que vão procurar, como a gente costuma dizer, pelo em ovo, né? Chifre em cabeça de cavalo. Pessoas que vão chamar atenção para outra coisa, que não é o foco, não é o principal foco. E aqui acontece isso. Acontece isso. Tem um versículo lá em Tito, no último capítulo de Tito, capítulo 3 de Tito, versículo 8 primeiro. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras.
Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas ou discussões, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Isso aqui nos ensina que sempre existe